dizer que sim, eu creio em ti, Jesus. Eu quero ouvir todo mundo. Sim, eu creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Vamos! Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Glória a Deus! Vamos celebrar mais uma com o Senhor, porque hoje nós estamos felizes, amém? Quando a noite fria cair sobre mim, não, 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 e no deserto eu encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Quem está feliz vai pular, hein? Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Você tem liberdade. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. O grito de júbilo. Por isso eu na presença do Rei. Eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Senhor, agora o Senhor bem forte. Glória a Deus. O Senhor é digno de tudo, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos muito alegres, Jesus. O Senhor escuta a sua oração. Ele escuta a nossa oração. O Senhor não deixa o justo sem resposta. E por isso hoje nós vamos cantar com muito louvor a Ele, agradecendo Ele. Fale com Ele, levante suas mãos em adoração. Diga, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.
vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer, e Ele já está fazendo. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então todos nós, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrir o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Te busco como ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Porque o Senhor não nos deixa só. Porque o Senhor cuida, porque o Senhor não nos desampara. O Senhor não nos desampara, Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Bem forte, me refaz.
um para outro. Urgente é porque é muito recurso. Falta colocar vidros, ainda falta completar aqui, enfim. Pinturas e o palco, tantas coisas. Mas Ele já nos trouxe para cá. Ele já nos elevou a um outro nível. Quando Deus nos eleva para outro nível, Ele não aceita mais que a gente adore o nível anterior. Que a gente ame como a gente amava, com aquele amorzinho. Que a gente sirva daquele jeito. Ele quer também que espiritualmente a nossa igreja vá para um outro nível de unção, de servir, de amor, de compaixão, de comunhão, de presença de Deus. Um outro nível. Ele nos trouxe para um lugar, um desafio. Foi um desafio enorme chegar aqui domingo. É um desafio enorme estar hoje aqui. Deus nos deu uma casa linda ali. Sabe, o ministério infantil está lindo lá, estrutura muito melhor, maior, sabe, com segurança, tudo preparado para as nossas crianças. Deus nos entregou uma coisa atrás da outra. Está nos entregando, amanhã tem mais novidades, mais coisas acontecendo. Mas Ele nos deu isso. Mas nós precisamos compreender que Ele também quer nos elevar espiritualmente, com mais unção, com mais presença. Então dê as mãos para essa pessoa que está do seu lado aí. Une esse corredor aí, levanta a mão lá em cima e adora no lugar novo, como você nunca adorou. Ele nos trouxe, Ele nos entregou. É um lugar imenso, cabe 3 tantos dos que estamos aqui no mínimo. Mas Ele que acredita que esse é um lugar de crescimento, não só físico, mas espiritual. Espiritual me refaz, espiritual, mas me refaz. Nos faça, Senhor, me refaz, me refaz. Eu quero ser. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. navegarei, Senhor. Aleluia. Pode levantar as mãos, pode soltar a mão dos seus irmãos. Aleluia. Aleluia. Espírito que desce como
Amém. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, hoje eu vim consagrar a minha vida no teu altar, diante do Senhor, na tua presença. Eu te amo, Senhor. Aleluia, aplauda Jesus. Podeis assentar-se. Amém, graças a Deus. Amém. Cadê os convidados que estão hoje aqui pela primeira ou segunda vez? Amém, amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Precisamos, gente, urgentíssimo, trocar o nosso som. Precisamos, gente, urgentíssimo. Amém. Deus vai nos dar fé para isso. Deus já nos trouxe até aqui, vai nos dar fé e todas as condições. Amém. Que bom. Como é que nós recebemos os nossos convidados, igreja? Uau! Eu estou me achando muito alto aqui, estou me achando meio longe de vocês, sabe? Estou me acostumando ainda. Mas é porque não pode ser mais baixo, porque, não sei, estou desacostumado, ficava mais perto de vocês. Né? Mas graças a Deus que nos deu a vitória, nos está dando a vitória, amém? Graças a Deus. Queridos, da manhã tem Universidade da Vida, amém? Quem fez encontro com Deus aí? Quem foi esse final de semana para o encontro com Deus? Meu Deus, amém. Como é que é o encontro? Como é que vocês estão? O encontro foi maravilhoso, foi tremendo. Quanta gente. Eu louvo a Deus por cada um que foi, né? Quantos também entregaram a sua vida a Jesus aqui naquele domingo passado. Gente, nosso tempo ainda não foi inaugurado. Nós estamos reunindo aqui porque aqui é melhor para reunir, né? Nós entendemos isso espiritualmente. Vamos também reconsiderar o horário do nosso culto das 6h10. Né? Acredito que talvez até o final do culto a gente já tenha direção para um novo horário de quarta-feira, amém? Amém? Vou fazer uma pesquisa rapidinho aqui, tá? Quem gostaria que o nosso culto mudasse para 7 horas? 6h30. Permanecesse como está? Eu acho que houve um empate técnico. Tá bom, vou de novo. 7 horas. 6h30. 6h10. Gente. Então, mas eu vou repetir só. 6h30. 6 horas. Gente, definitivamente, eu quero dizer que a partir de quarta-feira que vem, o nosso culto começa às 18h30. Amém? Estamos nos ajustando, tá bom? Amém? E aí, então, a gente vai chegar na posição correta que devemos estar. Estamos nessa direção, mas eu estou como aqueles que sonham, já dizia o salmista. Né, eu estou como aqueles que sonham. Eu estou vivendo um sonho, né, de viver esse tempo aqui, de nós aqui termos tido a oportunidade de construir uma casa para o nosso Deus, tão grande, tão maravilhosa, tão abençoada. Depois você vai conhecer as dependências lá, que você que não conhece. Vocês também, depois daqui, se quiserem conhecer a nossa nova estrutura das crianças lá, nossa sala das crianças, está ainda, amanhã tem mais pintura para fazer, tem mais detalhes para arrumar, estamos adequando, mas quero dizer para vocês que desafio bom, a gente não parou, a gente não tem parado, o dia inteiro, todos os dias, esse tempo, sabe, tudo preparado. Hoje o nosso culto ainda não está sendo transmitido, mas domingo já será transmitido, já vai estar tudo pronto para a transmissão. Hoje ele está sendo apenas filmado aqui, né? Mas ele vai ser jogado nas nossas redes sociais, né? Amanhã, no nome de Jesus. E os nossos passos de fé, aqueles que fazem online, amanhã vão poder fazer. E isso é muito rico. Mas eu quero dizer que nós já somos mais, hoje,
do que nas quartas-feiras passadas. O fato de mudar para cá já nos fez crescer, amém? Diga para quem está do seu lado, o fato de estar aqui fez você crescer. Faz você crescer, amém? Lá tinha aquele nosso telão que a gente vai trazer, tá bom, Beto? Aqui, aí então eu colocava lá, já vinha os avisos e tal, aquela coisa toda, até os textos bíblicos para o pregador. Vai ser colocada a nossa nova estrutura de som, vai ser colocada aérea, né? Vai ser caixas desse lado, aquário para bateria, né? Fizemos um orçamento, mas eu vou recuar um pouquinho, para que a gente possa entrar de novo com toda a força, e a nossa igreja caminhar. Nós caminhamos por fé, não adianta, a gente não tem explicação, é pela fé. Diga para quem está do seu lado, é pela fé. Não, mas fale com fé para ele, é pela fé. Não perca a sua fé. Tudo que você tem de mais importante é a sua fé. Amém? Aplauda Jesus. Reafirma a Universidade da Vida amanhã. A Universidade da Vida amanhã vai ser aonde, gente? Aqui, gente. A Universidade da Vida amanhã vai ser aqui. Olha aí, a primeira aula da Universidade da Vida no novo templo. Eu falava obra, agora já não falo mais obra, agora já falo templo. E na inauguração, a gente está programando, né, a nossa inauguração, nós vamos fazer uma festa gigantesca, né, não sei se 2, talvez 3 dias, né, com gente de fora, com muita coisa acontecendo. Amém? Graças a Deus. Eu quero dizer que todos os dias, tem algumas irmãs aqui que chegam 3 horas da manhã para orar, outros chegam 4, mas todas 5 horas as orações estão acontecendo aqui. Gente, eu quero dizer para vocês que o que nos trouxe até aqui, o principal alimento que nos fortaleceu para que nós chegássemos aqui, nessa casa. Quem achou essa casa bonita já? Quem achou linda aí? Hã? O piso está lindo, né? Aham. Altura, né? Essas coisas todas assim, é bonito, né? Essa coisa grande assim, né? É bonito, a gente ainda vai colocar os 4 também de dízimo aí na posição, enfim. Mas o que nos trouxe de verdade até aqui são as orações. As orações dessa igreja. As orações que acontecem todo dia de madrugada, elas chegam ao trono de Deus. Ah, mas como hoje tínhamos aqui quase 30 pessoas orando, e quase todo dia tem 30 pessoas, tem mais pessoas orando aqui, sabe, uma multidão orando, e eu convido você a vir toda segunda, toda quarta, e também nas terças e quintas e sextas, todo dia da semana tem oração, venha orar, acorda cedo, vem para cá, vem para a casa de Deus. Eu sei que você pode orar no seu quarto, você pode orar na sua cama, até pode, mas é diferente, sair e vir aqui, na casa do Senhor, na casa do Senhor. Acredite, isso é impactante, sabe, tem uma unção nova, amém? Convido você, amém? Culto jovem, essa semana, cadê Renard? Como é que vai ser o nosso culto jovem? Ah, está aqui. Temos alguma coisa do nosso culto jovem? Nosso culto jovem vai acontecer na sexta. Vem cá correndo, Sueli, dá esse aviso. Amém, glória a Deus. Amém. Vem aí, movimento jovem. Com muito louvor, com muita adoração. Mas essa palavra é para você. Com o momento da palavra. E eu quero Você não pode ficar de fora. Amém, glória a Deus. Sexta-feira agora nós vamos ter, pode aplaudir o Senhor. Sexta-feira agora vai ser diferente, jovens. Nós vamos fazer lá no calçadão um movimento
Jovem, o movimento jovem, uma forma de evangelizar também outros jovens que ficam ali na praça, que ficam ali ao redor. Então convide seus amigos, convide na escola, jovens, vocês, Aninha, as meninas que ficam na Marcílio, as outras que ficam na Pedro de Castro, vamos convidar todos. Sexta-feira agora, às 6h30, lá no Calçadão, a gente vai fazer um movimento jovem, com muito louvor, muita adoração, o momento da palavra vai ser impactante nessa cidade, em nome de Jesus, amém? Então sintam todos convidados. Amém. Sexta, 18h30, é isso mesmo? 18h30 lá no Calçadão. Gente, pense numa festa. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje que gostaria de dar um testemunho do que Deus fez na sua vida através do passo de fé. Então, pode vir aqui, vem cá, aproveita aqui esse microfone e conta o seu testemunho de fé. O que é que Deus está fazendo com você, o que é que Deus fez. E aí, então, já abre espaço para outra bênção. Amém? Tá aí, né? Amém. Fale, fique à vontade. Não se preocupe não, fale do seu jeito, não se preocupe. Pode falar do seu jeito. Boa noite para todos. Paz. Gente, eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo, né? Esses tempos atrás, eu estava lutando, ainda estou lutando ainda pelo câncer, né? Mas graças a Deus eu fiz uma tomografia, uma ressonância. Aí eles falaram, a médica falou que meus órgãos estão tudo limpo, né? E então foi muito sofrimento que eu passei, muito sofrimento, né? Aí hoje eu me encontro, à vista do que eu estava, me encontro outra pessoa, né? Mas tenho muita coisa para falar, mas o que eu tenho para falar é isso, né? Agradecer as pessoas que oraram por mim, cada um deles, que Deus abençoe a vida de cada um, as pessoas que me ajudaram, que continuam ainda me ajudando em orações, né? Eu agradeço cada uma dessas pessoas e estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida. E sobre os encontros que a gente teve, né, foi uma benção para mim, para todos nós, né? Como é que você foi para o encontro? Estava diferente? Foi assim, antes de eu ir para Rio Branco naquele tempo, eu estou fazendo esse cirurgia. Pois é, eu digo, mas aí quando você foi lá para o encontro, você estava mal quando você foi para o encontro? Não, estava ruim só dos meus pés, que é dormente ainda. Ah, tá. Alguma coisa aconteceu lá no encontro? Não entendi. Não, aconteceu tudo de bom. Aconteceu tudo de bom lá, graças a Deus, né? Então, me ajuda agora. Amém. Amém. Graças a Deus, eu agradeço todo mundo. Agradeço. Amém. O pastor também orou muito por mim, continua orando, né? E a pastora. São meus vizinhos, moram do meu lado. E me deram muita força também. Então, uma benção. Amém, graças a Deus. Tá bom, ela está dizendo que vai dar R$100, porque de oferta que ela prometeu. De alguém, nesse óculos aqui. Alguém perdeu um óculos aí, tá? Aqui na igreja. Graças e paz, igreja. Há dias que eu estou querendo vir aqui contar. Não é um testemunho, mas é uma bênção que eu recebi. Aliás, muitas. E eu começo a falar assim que eu estava tendo muito problema no trabalho. Eu não estava
dando conta do trabalho, o cansaço estava grande, por trabalhar 2 horários, uma sala com 7 alunos especiais, outra com 3. Então eu não estava dando conta, estava muito cansado. Até tinha dito para o pastor, eu tenho que sair, né, da liderança da recepção, porque eu não estou aguentando. O pastor falou, não. E em seguida, eu trabalhando na sala de aula, tive um início de AVC. Foi algo assim, de repente, que eu perdi a força nos braços, e a minha fala, a boca entortou e a fala ficou arrastada. Sabe, em fração de minutos. Eu procurei a coordenadora, olha, acho que deu alguma coisa errada aqui comigo. Não vai para o hospital agora. Eu vim para o posto e a menina olhou para mim e falou, olha, calma aí, isso pode ser grave. E aí começou o procedimento, aí logo depois o pastor chegou também, orou com a gente. Resumindo, fui encaminhado para Rio Branco pela SAMU, e lá fiquei na sala vermelha, e observação, mas eu sabia que a igreja estava orando por mim, eu sabia, eu ouvia falar, olha, a igreja está orando por você, e eu quero neste momento agradecer a todos que oraram por mim, eu quero agradecer essa igreja por esses momentos de oração, porque Deus trouxe o resultado que eu precisava, Deus me abençoou. E também, logo depois aí começou outra fase, a fase de dores aqui, dores ali, sabe, deu uma crise renal muito grande, pedra dos rins, e assim veio acontecendo, tumores, sabe, aí logo nessa semana também, foi muita bênção, pastor, eu tive a moto roubada. Minha moto foi roubada, é velha mesmo, mas me servia muito. E eu tenho uma estimação muito grande por essa moto. Eu ainda orei e falei assim, Deus vai trazer essa moto de volta para mim. Depois de 15 dias, ela apareceu por aí nos cantos de rua. E aí me comunicaram que a moto tinha aparecido. Então foi assim, Deus tocou no meu coração, Deus não permitiu que coisas piores acontecessem. Ele, talvez, tudo isso que aconteceu foi para uma mudança. Inclusive, uma delas, essas salas que eu trabalhava, eu não estou mais com ela, tive que sair. Né? E era uma coisa que eu muito queria, eu fazia parte de fé, para que houvesse um professor para assumir aquela sala, porque eu não dava conta. Então eu acho assim, que Deus permitiu esse início de AVC, para que as coisas se encaixassem, porque eu tenho a certeza que se não tivesse, se eu não deixasse essas salas, coisas piores poderiam acontecer. Então, eu sou grato à igreja, a Deus, aos pastores e a todos, porque Deus agiu na minha vida, tá? E eu creio que aqui é o lugar certo para todos nós, vocês, é aqui que a gente recebe bênçãos, passos de fé. Tenham fé que Deus age, Deus resolve os nossos problemas. Basta que tenhamos fé e que oramos para buscar Deus e Deus trazer a solução para as nossas vidas.
Muito obrigado a todos. Graças e paz. Amém, amém, amém. Aplausos. Amém. Will? Graças e paz, igreja. Quem me conhece aqui me chama William, mais conhecido como eu. Meu passo de fé foi... Rapaz, estou nervoso, pastor. A gente toca ali e tal, a galera conhece a gente, mas bate o nervosinho aqui na frente. Estou muito grato a Deus porque agora, quando abriu o edital do concurso da educação do Estado, né? Eu falei, Senhor, sabe o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou fazer não, porque eu não sou tão inteligente. Aí eu falei, vou fazer um passo de fé para minha mãe passar, que ela é mais inteligente que eu. Eu fiz o passo de fé, eu ali abaixei minha cabeça no teclado, no antigo templo. Eu falei, Deus, vou fazer aqui uma passo de fé, se for da sua vontade, eu quero que o Senhor abençoe minha mãe, que ela possa passar nesse concurso, né, do Estado, efetivo. E minha mãe passou, pastor. Ela passou, ela está concursada, ano que vem ela já começa a trabalhar. E o conselho que eu quero dar é você que faz, vê as pessoas fazendo passo de fé, vê as pessoas, né, aqui contando os testemunhos, e você que tiver um testemunho, conte, não se covarda não, que sempre é bom ouvir testemunho, que outras pessoas vão ficar incentivadas a fazer passo de fé. E você que nunca fez, tenha fé, porque você vir com o coração grato a Deus aqui, com fé, pode ter certeza que Deus vai te abençoar, e que Deus vai abençoar você com esse passo de fé que você tanto deseja. E é só isso que eu tenho a falar, pastor. Muito obrigado. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Cadê as vozes glorificando a Deus? Amém. Graças a Deus. Esse lugar aqui, a gente pode ficar à vontade, tá? Tá na casa do Pai. Queridos, eu quero convidar você a ficar de pé nesse lugar, por gentileza. Na Bíblia diz que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do Senhor, todas as ofertas. Quero dizer que a palavra de Deus respalda e diz que nós podemos fazer prova do Senhor se Ele não nos abrir as portas dos céus e não nos abençoar com tantas bênçãos que a gente nem vai conseguir contar. Essa palavra está lá no último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias. Ele manda que venhamos trazer. Ele fala de 10, mas no Novo Testamento, já na era de Jesus, Ele pede toda a nossa vida. Ele não pede mais 10, mas Ele pede todo o nosso coração. Eu quero dizer para você que o dízimo não é só de dinheiro. O dízimo é do tempo também. Quanto tempo você tem gastado? E o dízimo do seu tempo? Se nós fôssemos pagar o dízimo de 24 horas, seria pelo menos quanto? 2 horas e 40 de oração na presença de Deus. Se nós fôssemos pagar, nós não conseguiríamos. Mas Ele tem muita compaixão por nós. No entanto, Ele faz uma pausa entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu não sei se você percebeu, tem uma página em branco. Olha aí no livro de Mateus, no livro de Mateus, no primeiro capítulo de Mateus. Olha aí o primeiro capítulo de Mateus. Primeiro capítulo de Mateus. Lá no primeiro. Você vai ver que tem uma página, toda a Bíblia tem uma página em branco. Novo Testamento. Tem na sua? Sabe o que é que significa? 400 anos. Significa que o tempo ficou em silêncio. O mundo espiritual ficou em silêncio. 400 anos. De Malaquias até o livro de Mateus.
Passou 400 anos. Nós temos o privilégio de ouvir Deus, de ter uma casa para adorar a Deus, de ter a oportunidade de ofertar na casa de Deus hoje. Deus está falando conosco hoje. Deus está falando com você hoje. Toda vez que você traz o seu dízimo e a sua oferta, é uma forma de dizer: Senhor, eu te amo, e o Senhor é dono de tudo que eu tenho, de todos os meus bens. Você está dizendo que depende de Deus a sua vida financeira. E Deus entra em providência e prover. Deus é o Deus da provisão. Diga para quem está do seu lado: Deus é Deus de provisão. Ele vai prover na sua vida. Ele vai abrir as portas da sua vida. Ele vai dar saídas para você. Ele vai responder a sua oração. Não perca a fé. Ele vai providenciar. Ele vai prover. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus provedor. Enquanto nós vamos adorar, você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta ao Deus provedor e consagrar a Ele. Quando você traz, você não deixa Deus mais rico. Ele não precisa de nada de nós, nada. Isso não muda Deus, mas muda a nossa vida. Venha trazer o seu dízimo, venha trazer a sua oferta. A primeira vez talvez que você venha ofertar aqui, faça a sua melhor oferta. Na primeira vez que você vem ofertar aqui nessa casa, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem um socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, e então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem um socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. No azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vida. amém. Aplauda Jesus. Poder assentar-se. Mas, perdão. Eu quero que a gente fique de pé de novo, por favor. Vamos ficar de pé. A gente não profetizou hoje, lembra? Enquanto eu estava agora, o Espírito Santo tocou aqui. É esse microfone mesmo? É do pregador, né? Esse aqui é o microfone do pregador? Amém? É o ano que Deus suprirá todas as minhas necessidades em nome de Jesus. Amém? Do nosso som, da nossa igreja, amém? 1, 2, 3, 2025, o ano que Deus suprirá. Amém. Podeis assentar-se, amém. Eu estava aqui pensando, por que a Raquel não chegou? E ela tinha saído. Foi, né? Pois é, eu estava aqui, aí eu tive essa impressão também. Porque ela não chegou e ela ia chegar antes do culto e tudo mais. Mas aquela paz bateu no meu coração de que estava tudo bem. Mas assim mesmo eu pedi para alguém checar, né? Está tudo bem, graças a Deus. Não sei o que aconteceu, mas ela está, daqui a pouco chega. Importante é a vida, o resto é resto. Amém? Quero ler um texto da palavra. Diga para quem está do seu lado aí hoje. Hoje eu estou assim, né? Mexendo com você.
As coisas mais importantes da vida não são as coisas, mas é você. Você é a coisa mais importante da vida. Uau! Chegou, querida. Que bom que você chegou. Se você chegou, não importa se o carro chegou. Importa que você chegou. Amém, graças a Deus. Quero ler um texto da palavra do nosso Senhor, que está lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 6. Interessante que ela me chamou, a gente vai lá rapidinho e volta. Eu disse, não tenho direção de Deus de ir, não. Vou ficar na cidade. Eu senti que não devia ir hoje. Olha que bom, né? Senão eu não estava aqui pregando agora, de chegar depois. A palavra do texto diz, não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Não é só o 6, parte B, volta de novo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Lembrai-vos como vos falou, estando na Galileia. Ok? Vamos todo mundo junto agora? Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Eu fiquei pensando, quando o Espírito Santo me deu esse texto, eu fiquei pensando, o que eu vou falar, o que eu vou pregar nessa parte B, né, dizendo isso. E então o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. A primeira coisa que tem ali é lembrai-vos. Sabe, o que aconteceu? O que estava acontecendo aí nesse momento? O que é o contexto? Porque toda vez que a gente estuda a palavra de Deus, a gente não pode... As grandes heresias e problemas que temos com a interpretação da Bíblia é quando alguém pega um texto isolado e lê aquele texto e tenta tirar da sua cabeça o que ele acha. Mas todo texto está inserido dentro de um grande contexto. E o que estava acontecendo aqui? Momentos antes, as irmãs saíram de casa com óleo, saíram para ir ao túmulo de Jesus, fazer uma visita de terceiro dia, porque isso fazia parte da cultura. Depois de 3 dias que alguém morre, alguém vai lá, então fazer uma visita que a gente chama na nossa língua aqui, a gente chama de visita, né, de cova, né, e isso acontecia muito, aí até hoje acontece, quando alguém falece, e depois de 7 dias alguém vai lá, que na nossa cultura é mais 7 dias, vai até o cemitério, leva alguma coisa, flores e tal. Mas lá, o terceiro dia, as irmãs se reuniram e foram até o templo. Foram até o templo de Jesus. E até o túmulo de Jesus. Adolfo, ela está chorando aqui, tá? Ela está chorando aqui na porta. A cadelinha. Olha aí. Está na unção. Então, elas foram até o túmulo de Jesus, levar flores, ungir aquele lugar, preparar. E quando elas chegam lá, Jesus não estava mais lá. E aparece um anjo e disse, não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Elas perguntaram, mas cadê o corpo? Elas perceberam que aquela rocha... E eu tive a oportunidade de ir lá, fisicamente, lá em Jerusalém, lá nesse lugar, no Gólgota, lá no local onde foi sepultado Jesus. Então, lá realmente é uma caverna, né? E eu até já falei isso algumas vezes aqui, eu tive a oportunidade naquele final de tarde de abrir aquele lugar, entrar, por incrível que pareça, não tinha quase ninguém, eu fiquei sozinho naquele túmulo. Eu entrei e fiquei sentado, porque o túmulo ele é mais largo, tem um local do caixão, e tem um outro localzinho assim, e aí então eu fiquei sentado ali olhando para aquele lugar, e de repente botou uma fé no meu coração, e algo Espírito Santo falou no meu coração, disse, não tem nada que com fé você não consiga fazer. Tenha fé, porque com fé você consegue, você pode tudo.
tudo que é certo, tudo que é agradável, tudo que é a vontade de Deus, não é tudo que a gente quer, é tudo que é da vontade de Deus para nós. Essa tem essa grande diferença. Você pode tudo. Eu tocava naquele lugar assim, né, naquele local do túmulo, e eu pegava, eu dizia: Senhor, o Senhor esteve aqui, de repente, como é que não deve ter sido isso aqui, essa chegada, né? Essa vida, essa ressurreição, essa glória aqui, sabe, como é que não estava o céu, todo esperando o céu, o filho do rei estava ali, o céu devia estar todo esperando aquele momento, a profecia se cumprir, o terceiro dia, o mundo espiritual, como é que não estava aquele monte, como é que não estava fumegando, como é que não estava fervendo aquele lugar, todos os olhares no mundo espiritual estavam esperando aquele terceiro dia, de repente ele se move, de repente ele se mexe, sabe, a morte não consegue segurar, ele começa a ressurgir, se ressuscitar daquele lugar, e nada consegue, aquela luz explode, né, trazendo vida. Naquele momento, todo o mundo, ele entra em colisão, todos os planetas entram em colisão, porque tudo é abalado quando ele ressuscita. O autor da vida, o filho do rei, todo o exército do céu estava ali preparado para recebê-lo. Imagina o mundo espiritual como não estava naquele lugar. Imaginei aqui, já foi um lugar que todo mundo espiritual já esteve olhando para cá. Mas é possível que hoje ninguém olhe muito para ali, porque ele não está mais lá, lá só é um lugar. Ele já saiu de lá. E então aqueles anjos falam para aquelas mulheres: olha, lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, lembrai-vos. Gente, nós precisamos guardar sempre no nosso coração, ter a memória, ter a lembrança sempre na nossa mente, a atenção, não esquecer, tenha sempre em sua mente, sabe, estar atento àquilo que Jesus fala, sabe, e o que ele falou lá na Galileia, e eu fui para o texto da Galileia, porque eu também tinha tido a oportunidade de estar lá na Galileia, né? Eu fui naqueles lugares lá. Então, ele falou muita coisa na Galileia. E eu voltei lá para Mateus 5. O que Jesus fez? O que ele conversou? Qual foi o assunto? Qual era o assunto de Jesus? Sabe, não há nada mais importante, o assunto mais importante, o assunto mais atual, a atualidade não é aquilo que foi dito hoje, agora no Jornal Nacional, ou quem sabe agora nas nossas redes sociais, que é muito mais veloz ainda. O assunto mais atual, mais importante, é o assunto sobre Jesus, é o que Jesus pensa, é o que Ele quer, qual é o desejo dEle para a nossa vida, para o nosso coração. Esse deve ser o assunto mais pertinente para qualquer pessoa. Sabe, todos os dias o meu assunto principal é perguntar. Ainda nessa madrugada eu estava de joelhos aqui pedindo: Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor tem para essa igreja? Espírito Santo, me ensina a pastorear, me ensina a ser pastor, me ensina a liderar esse momento, viver esse novo momento. Sabe, às vezes nós nos ligamos em muitas coisas, nós estamos antenados nas guerras, no mundo econômico, nos negócios financeiros, estamos ligados em tudo que está acontecendo, mas totalmente desligados do que Deus tem e quer para a nossa vida. Não há nada mais atual, não há nada mais importante do que o que Deus tem para nós. O que é que Deus tem para você? Você já sabe qual é o desejo de Deus para a sua vida? Um homem nunca vai chegar no seu objetivo se ele não descobrir qual é o objetivo de Deus para a sua vida. É uma vida sem propósito. Ele disse: lembrai-vos, porque ele disse: lembrai-vos do que Jesus disse para aquelas mulheres. Vocês lembram? Por que vocês estão assim? Por que isso está tão abalando tanto vocês? Ele não disse para vocês que ressuscitaria ao terceiro dia? Lembra que ele falou? Você lembra? De repente alguém aqui tem uma palavra de Deus. Você lembra quando Deus falou com você? E o que foi que Deus falou para você? Você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? O que Deus quer para você de verdade? Tem muita gente que começa muito bem. A estatística diz que mais
de 80%, mais de 70% dos personagens bíblicos começaram bem. A estatística diz que 20% a gente não sabe como terminaram, mas 60% terminou mal. Menos de 20% terminou bem. Não é fácil terminar bem. A gente pode até ter saído do encontro ontem, anteontem, mas como é que já foi ontem, anteontem e hoje? Anteontem, ontem e hoje? Como é que foi? Nós tínhamos um grupo muito bom de pessoas no encontro. Vamos ver quantos vão estar amanhã. Eu desejo que todos estejam. Mas o importante é o que Deus quer para a sua vida. Isso é a coisa mais importante. Qual o desejo? Se lembre do que Deus tem para você, sabe? Se lembre de orar, se lembre de perguntar para Deus, se lembre de conversar com Deus, se lembre de conversar com o Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para mim? Se alguém quer ser rico de verdade, rico mesmo, eu quero dizer para você que o primeiro segredo para alguém ser rico é pedir para o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo sabe todas as coisas. Só o Espírito Santo sabe dar criatividade, sabe nos orientar, sabe nos dizer, sabe nos direcionar, fala conosco. É Ele que nos dirige aos bons negócios. Até para fazer negócios, nós precisamos do Espírito Santo. Bom, isso aí. Você tem falado com o Espírito Santo? Você tem conversado com o Espírito Santo? Você tem perguntado para Ele qual é a vontade dEle para a sua vida? Você tem perguntado para Ele qual é o desejo dEle para o seu coração? O Espírito Santo mora dentro de nós, Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que Ele fala conosco. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir, Ele entrará. A Bíblia também diz que aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então Ele fala, Ele entra, Ele nos condiz. Ele diz que o Espírito Santo vai nos levar a toda a verdade. Então Ele nos ensina a andar. Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você não tem quase nada nessa vida. Para não dizer nada, né? A coisa mais importante que qualquer crente deve ter é comunhão com o Espírito Santo. É perguntar ao Espírito Santo: qual é a sua vontade para a minha vida? Tem gente que vai fazer passo de fé e nunca vai conseguir, infelizmente. Porque o passo de fé não é a vontade de Deus para a vida dele. Nós temos que alinhar o passo de fé com a vontade de Deus. É da vontade de Deus que você seja curado? É. Então você faz passo de fé para isso? Amém. Mas tem gente que faz passo, eu já ouvi. Gente, isso aqui é uma coisa que eu já ouvi e eu estava lá. Uma irmã subiu e estava dizendo: eu estou fazendo passo de fé. Eu estou fazendo passo de fé. Isso. Eu estou fazendo passos de fé para que o homem que eu estou com ele deixe a esposa. Para que o homem que eu estou tendo um caso deixe a esposa dele. Sabe quando é que esse passo de fé vai acontecer? Quando? Nunca. Porque não é da vontade de Deus. Por isso que é importante perguntar para Deus, perguntar para o Espírito Santo: isso é a sua vontade para a minha vida? É isso que o Senhor tem? É isso que o Senhor quer para mim? Converse mais com o Espírito Santo. Pergunte mais. Converse mais. Mas nesse texto ele também disse: como vos falou. Lembrai-vos como vos falou. Jesus falou. Olha o que é que esse anjo diz. O que Jesus, sabe o que é que ele está dizendo? Lembrai-vos como ele vos falou. Porque o que Jesus fala é a coisa mais importante. Quando eu leio a Bíblia, eu fico logo atrás dos textos sobre Jesus. O que é que Jesus disse? O que é que Jesus falou sobre esse assunto?
O que Jesus falou sobre divórcio? O que Jesus falou sobre dinheiro? O que Jesus falou sobre riqueza? O que Jesus falou? E o que ele falou? E o que ele falou? Eu vou atrás do que ele falou. Eu quero saber o que ele diz, o que ele pensa, como é que ele encara, como é que ele encarou, como é que ele nos ensina a encarar os problemas da vida. Quero dizer que se você tem problemas, a melhor maneira de resolver eles é encarando. Tem muita gente que deixa para lá, que deixa rolar, mas nem sempre funciona assim. A melhor forma é encarar, e em Deus, e com Deus, acertar e resolver. Sabe, ele disse, como vos falou, sabe, é o ato que Jesus fez de falar, foi o jeito, como ele falou, as informações. Olha, lembra, ele estava dizendo para Maria, para aquelas irmãs que estavam ali, lembra do jeito que ele falou, lembra como ele falou, lembra das informações, lembra do conhecimento que ele passou para vocês, lembra disso, lembra como ele falou com dedicação, lembra como ele falou com amor. Jesus falava sempre a verdade. A palavra de Jesus era sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ele falava com amor. Mas Jesus nunca falou nada que fosse um pecado. Ele nunca pecou. Jesus nunca falou nada que se fosse... Porque às vezes a gente fala alguma coisa para alguém, ou de alguém, né? Que se a gente precisar falar na frente, a gente não consegue, né? Jesus nunca falou alguma coisa de alguém que ele não pudesse dizer para a pessoa. Sabe, ele sempre está dizendo, relembra, o anjo está dizendo para aquelas irmãs, relembre que ele disse que ia ressuscitar, lembra que ele disse que ia para o céu, lembra que ele disse que ia voltar, lembra disso, é por isso que ele não está aqui. Irmãos, a coisa mais certa do universo, o que certamente, com toda certeza, vai acontecer, porque ele disse, ele não mente, ele fala a verdade, ele disse que iria voltar. Eu não sei se ele vai voltar quarta-feira que vem, mas se ele não voltar, nessa geração, nesse tempo, nós vamos nos encontrar com ele. A coisa mais certa, a coisa mais certeira é que um dia você e eu vamos nos encontrar com Deus. Qualquer ser humano, ele vai ressuscitar, ele ressuscitou. O que Jesus falou sempre deve ser lembrado por nós, porque isso vai fortalecer a nossa fé. Tudo que Jesus fala, tudo que Jesus falou, deve ter sempre ser trazido à nossa mente, deve sempre ser motivo da mais sublime recordação. Quando eu estava, esses dias aí, ainda estou recuperando desse negócio, porque eu ainda estou me recuperando dessa infecção, desse negócio que um dia desse eu tive e peguei. E quando eu estava lá, e eu olhei para o teto, uma das coisas que eu falei foi que eu disse, Pai, o Senhor disse que estaria comigo todos os dias. E o Senhor disse que no dia das angústias o Senhor estaria comigo. Eu tenho certeza de que o Senhor está comigo. Eu não precisei ler nada da Bíblia. Eu não precisei ter nenhuma Bíblia comigo. Não tinha nenhuma Bíblia lá. Porque há muitos anos eu a leio. Há muitos anos eu decoro. Há anos e anos a fio, buscando nessa palavra. E sei tão pouco ainda. Mas quando a gente está em dificuldade, e a gente tem a palavra de Deus no coração, a gente tem saída. Eu disse, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar só. Eu sei que o Senhor está aqui. Tem tanta coisa para fazer, Senhor. Temos tantas coisas para fazer. Temos uma igreja imensa.
Tem tanta gente lá fora agora pensando em morrer, depressiva, doente, nos vícios. Tem tanta gente que podia estar aqui, sabe? Tem tanto espaço para essas pessoas, tem tanto lugar para essas pessoas aqui. Tem muito serviço agora. Agora a gente tem muito serviço, a gente aqui dessa igreja tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, porque tem muito lugar, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita alma para ganhar. Jesus colocou aqui muito espaço para conquistar. Ele disse o que ele falou quando ele ainda estava na Galileia. E o que Jesus falou quando estava na Galileia? Eu fui buscar o texto mais conhecido de Jesus na Galileia, junto ao mar da Galileia, no monte, naquele lugar chamado Monte das Bem-aventuranças. E quando eu estava nesse monte, eu cheguei lá, é um lugar lindo, cuidado por uma igreja, é de muitos jardins, e de lá a gente fica olhando o mar da Galileia lá embaixo. O mar da Galileia é um grande lago de águas doces, não é salgada, é um grande lago abastecido por um rio, onde Jesus foi batizado. E eu fiquei olhando, lembrando hoje disso aqui. E quando ele estava na Galileia, eu me lembrei aqui do texto de Mateus, capítulo 5, das bem-aventuranças. E lá no mar da Galileia ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse aqui eu quero mencionar. Pacificador é aquela pessoa que vê que existe confusão entre duas, e ele chega lá e diz: meu irmão, não faz isso não, essa pessoa pecou contra você, mas perdoa ele. Olha, sabe, que não alimenta aquela confusão, é aquela, porque o que tem mais é gente, você tem razão, ele te feriu mesmo, eu também, se fosse comigo era assim, tu é muito besta, eu já tinha matado. Não, fica assim mesmo, se ele quiser que venha, se ele quiser que venha, se ela quiser que venha, dá o jeito, não, isso mesmo, isso, demite, não, coloca na justiça, é isso mesmo, coloca, acaba com ele, destrói ele. Amiga, vai lá e rouba ele mesmo, faz isso. Esse teu marido chegou bêbado, viu o que ele tem no bolso, leva o dinheiro todo dele, ele vai pensar que gastou no bar. Tanta coisa. Mas os pacificadores, a Bíblia diz aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que, quando alguém tem problema, ele tem a oportunidade, ele diz: meu irmão, se reconcilia, isso foi um momento, isso não existe, não acione judicialmente não, isso dá para resolver, não dá não? Como é que faz um acordo? Trata isso, resolve, seja amigo. Não, meu irmão, deixa eu orar por você, vamos orar juntos, e leva a pessoa a perdoar, o pai, a mãe, que tem isso, o irmão, alguém. Os pacificadores são pessoas assim. O mundo precisa de pacificador. O mundo está mais carente do que nunca de pessoas pacificadoras. Meus irmãos, sejam pacificador. Ajude as pessoas a se perdoarem, a perdoarem umas às outras. Isso nos tornaria um mundo tão melhor, uma cidade tão melhor, um lugar tão melhor. Sabe, às vezes eu faço previsão, isso aqui vai dar problema, quer ver? Eu já ligo para a pessoa: não faça isso não, não vá não, isso vai dar problema. O pastor tem que ficar antenado. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que me fez uma proposta muito interessante, para uma coisa para hoje à noite. Eu disse: não, você está certo, eu gostei da sua ideia é maravilhosa, mas isso vai nos causar problemas. O pacificador é alguém que vê à frente, é alguém que vê um problema e se desvia dele. É alguém que ajuda o outro, sabe?
O cara bebeu, acabou. Tinha um primo meu que bebia muito. Eu todo dia lá tentar salvar a vida dele. E no dia eu marquei, olha, eu vou para te levar para a igreja. Orei com ele à noite. Amanhã eu passo aqui para a gente ir para a igreja. E quando eu cheguei lá, ele não estava. Mas eu disse para ele à noite, na hora que eu orei: amanhã vai vir gente aqui para te levar para beber. Para te levar para o mundão. Não vai não, a gente tem um compromisso. E naquele dia, quando eu cheguei lá para buscá-lo, para a gente ir para a igreja, ele realmente não estava. Tinha passado outros primos, só que eram os primos da bebida, do álcool, daquela coisa toda. Pegaram ele, levaram ele para um lugar. Aí só me disseram: ó, ele está em lugar tal, estão bebendo e tal, beleza. Depois eu até fui lá pegar ele, trouxe ele. Ele estava ruim, deixaram ele lá. E naquele dia, quando eu cheguei no outro dia, ele baixou a cabeça e disse: você vai brigar comigo, né? Você tem o direito de me esculhambar, porque eu furei contigo. Eu disse: não, eu entendo você. Isso não é simples, isso não é fácil. Isso é difícil mesmo. E fui conquistando e ganhando até que eu o levei a compreender o amor que Deus tinha por ele. E ele recebeu Jesus. E ainda no domingo à noite, esse mesmo primo, esse mesmo parente, disse para mim: diz lá qual é o Pix da igreja, eu quero fazer uma oferta de 10 mil reais para esse templo. E ele fez. Porque ele diz: eu lembro do que Jesus fez na minha vida, através de você. E eu estava preocupado porque a gente precisava mudar e tinha que ter recursos. E ele fez essa oferta sem ninguém pedir. Ele se tornou uma pessoa muito bem sucedida. Vale a pena pegar a mão de alguém e com toda a força que você puder. Aqueles meus outros primos, todos se converteram também. Nós os ganhamos para Jesus. Eu os ganhei para Jesus em oração. São pastores, lideram igrejas, e estão fora daqui, servem a Deus. Jogaram todas as bebidas fora. Eu me lembro que naquele dia nós enchemos uma caminhonete de bebida que tinha na casa dos meus primos. Fomos lá no Rio e jogamos tudo lá embaixo. Eles eram alcoólatras, mas eles abandonaram a bebida, o álcool, o engano, e serviram a Jesus. Eu lutei alguns anos, mas isso tem que ser a nossa vida. Não desista. Lute, seja um pacificador na vida das pessoas e daqueles que ainda não têm Deus. Leve a mão deles, de tal forma que eles consigam segurar na mão de Deus. Isso é ser um pacificador. O mundo precisa disso. Ele disse: olha, lembrem. Ele estava dizendo para Maria, para aquelas irmãs que estavam lá: lembra do que Jesus disse lá na Galileia. Lembra do que ele disse lá. Isso aqui foi o que ele disse na Galileia. Ele lá na Galileia falou sobre tantos assuntos. Lá na Galileia ele falou que a gente deve ser sal e luz. Sabe, lá na Galileia ele disse que como a gente deveria ofertar. Lá na Galileia ele disse como a gente deveria. Meu Deus, perdi o horário. Lá na Galileia ele disse como a gente deveria dar outra face. Lá na Galileia ele disse como a gente deveria se reconciliar e perdoar. Ele falou sobre o adultério, sobre o divórcio. Ele falou sobre a vingança. Essa palavra é para nós. A Galileia era um local cercado de muitos fenícios, de muitos povos. Tudo que acontecia na Galileia repercutia para o mundo. Tudo que acontecia nessa igreja vai repercutir para toda a Crelândia. Nós saímos de um lugar para um outro lugar, para um outro nível de igreja. E eu falo isso com toda a humildade. O que acontece aqui, e em outras igrejas também, não é só aqui não, nas outras igrejas também, o que é pregado lá também, de Deus,
repercute na cidade. Mas eu quero terminar dizendo que, na realidade, aquele texto lá, que eu comecei lendo, fala de Lázaro. Aquelas Marias eram as irmãs de Lázaro. Lázaro foi aquele homem que morreu. Jesus chegou atrasado? Não. Jesus não chega atrasado. Essas irmãs aí são aquelas que viveram o milagre de Lázaro, que Jesus mandou tirar a pedra e fez um grande milagre. Hoje Jesus quer que você faça a sua parte. Ele vai fazer tudo que não for a sua parte, mas a sua parte compete a você fazer. O passo de fé tem a ver com a vontade de Deus para a nossa vida sendo realizada através de uma corrente de oração. Fica de pé no seu lugar e comece a orar, porque você está em passo de fé. Você está fazendo passo de fé. Jesus disse lá, lembra o que ele falou. O anjo disse, lembra o que Jesus falou. Lembra o que ele falou quando ele estava na Galileia. Jesus está dizendo para você muitas coisas. Ele quer que a sua vontade, a vontade dele, prevaleça na sua vida. Eu não sei em que passo de fé você está. Quem está aqui no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto? Hoje está fechando o sétimo. Eu fiz passo de fé muitos anos para uma pessoa se converter, que era o meu pai, até que ele recebeu Jesus. Não desista. Hoje é dia de passo de fé. Jesus está aqui. Essa casa é dele. Essa casa é de Deus. Gente, isso aqui tudo é de Deus. Toda essa estrutura. Você entrou num lugar totalmente de Deus. E se é de Deus, ele está aqui. Essa casa é dele. Ele vai responder você. Ele vai responder o seu passo de fé. Hoje eu gostaria de perguntar: tem alguém hoje aqui que quer começar passo de fé? Vem aqui para frente. Todo mundo que quer começar um passo de fé novo agora, debaixo de muita fé, debaixo de compreensão, debaixo de entendimento, sabe, entendendo que Deus pode fazer. Hoje você vai começar o seu primeiro passo de fé no novo templo. Hoje é um passo de fé histórico. Na primeira quarta-feira do novo templo, você veio fazer o seu passo de fé. Comece a orar. Comece a colocar diante de Deus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Comece a orar. Vai orando, vai dizendo: Senhor, só pra ti eu vim aqui fazer passo de fé. Eu vim aqui acreditando que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, de que o Senhor vai me salvar, de que o Senhor vai me responder, que o Senhor vai me curar. Creia, Ele quer fazer, Ele pode fazer, Ele tem poder. Sabe, é sendo da vontade, Ele vai fazer. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom Vai orando, vai dizendo: Senhor, perfume, isso aqui é o sentido da minha vida. É o Senhor, é o sentido da minha vida. A razão, eu entendo que a tua vontade deve ser a mais importante ação da minha vida. Vai dizendo para Deus, no nome do seu passo de fé, vai dizendo: Senhor, hoje eu vou começar. Hoje eu me levanto espiritualmente, com força, com fé, para suplicar ao Senhor que faça esse milagre. Senhor, eu preciso, eu dependo, eu preciso desse milagre. Responde, Senhor, ouve a minha voz. Senhor, eu sou carente, eu sou necessitado da sua misericórdia todos os dias da minha vida. só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Sim, Pai, eu vou
agora eu aplico o teu sangue sobre a vida deles. Eu oro pela saúde de cada um deles, de cada um dos irmãos que estão aqui hoje. Eu oro pela saúde, para que o Senhor derrame unção de saúde. Todo espírito de enfermidade, de sofrimento, de dor, de aflição, de enfermidade na alma, de depressões, de ansiedade, de pânicos, de medo, em nome de Jesus, solta agora, sai agora, seja arrancado agora, seja cancelado agora. Eu oro, Senhor, pela vida financeira. Pai, abre as portas, Pai, abre as portas financeiras, de emprego, de serviço, de produção, Senhor, de contas a receber, de contas a pagar, Pai, de rolos que nós nos metemos. Pai, nos perdoa, nos dê uma saída, não nos deixe mais pecar nisso, cair nisso, mas dê uma saída, dê uma resposta para a nossa vida. Abre as portas financeiras, abre, Senhor, dá uma graça para cada um de nós. Pai, eu oro agora pelas causas das justiças, pelos processos, Pai, que o Senhor dê saída, Pai, que o Senhor revele, que o Senhor mostre, Pai, que o Senhor dê criatividade. Eu clamo, querido Espírito Santo, dê criatividade a nós, ao teu povo. Pai, agora eu oro para que haja respostas, renovo, força, alegria, direção de Deus para cada um aqui, força de Deus, ânimo de Deus. Levanta a sua mão lá em cima e começa a dizer: Senhor, me alcança hoje, vem me resgata, Senhor, vem resgata a minha vida, me tira das aflições, Senhor, tanta injustiça, me ajuda, Senhor, me abre as portas para a minha vida, Senhor. Pra te adorar, quero ser seu bom perfume, primeira essência, Deus já de paz. Senhor, não quero que os meus olhos. Sim, Senhor, nós oramos agora, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, para que as tuas respostas cheguem ao nosso coração, cheguem à nossa vida. Abre as portas, Pai, que tudo aquilo que Satanás tinha pedido, Satanás, eu dou um comando agora no mundo espiritual. Solte agora, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Solte as vidas aqui, solta de opressão, solta agora, cai por terra agora. Eu ponho você de agir, cai agora, solta os corações, solta, tira as enfermidades, tira as dores, tira as aflições, solta agora. Você está proibido de agir, mas em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, derrama uma graça nova, uma unção nova, uma presença nova. Levanta a sua mão lá em cima e diz comigo: Senhor, a ti. Vamos dizer com fé, ninguém está, só meia dúzia ouviu. Diga: Senhor, a ti está entregue a minha vida. Deus abençoe, vai em paz, Deus abençoe.